Dukkha e Mono no Awari. Embora seja comum traduzir esse conceito do budismo como sofrimento, a maneira mais correta de explicar a palavra dukkha é a leve angústia e insatisfação que todos os seres vivos sentimos continuamente em nosso interior por sabermos que a mudança é inevitável. No decorrer da vida é comum tentarmos escapar desse sentimento em vez de aceitá-lo. E é por isso, por exemplo, que nos entregamos aos vícios que constituem uma via de escape para acalmar nosso dukkha. A sociedade atual nos oferece numerosas formas de fugir da realidade. Videogames cada vez mais imersivos, entretenimento na internet, álcool, drogas. Essa fuga ocorre principalmente quando passamos por uma crise ou sofrimento, ou sofremos uma perda. Momento em que procuramos meios de nos afastar do sentimento de impermanência, tão próprio da vida. Nada dura para sempre, nem o que é bom, nem o que é ruim. Admitir isso é o segredo para aproveitarmos ao máximo os momentos sublimes com que a vida nos presenteia e para não nos desesperarmos durante uma fase turbulenta. A segunda flecha. Uma história reveladora conta como o Buda ensinava a um de seus discípulos uma técnica para lidar com o dukkha, que inevitavelmente aparece na vida. Quando alguém está caminhando pelo bosque e é atingido por uma flecha, dói? Perguntou o mestre. É claro, respondeu o discípulo. E se em seguida ele for atingido por uma segunda flecha, vai doer mais ainda? Continuou o Buda. É claro, muito mais do que a primeira. Pois a primeira flecha representa as coisas ruins que nos acontecem e não podemos evitar, aquelas sobre as quais não temos controle. A segunda flecha, porém, é lançada por nós mesmos, causando-nos um dano desnecessário. Essa segunda flecha é o que alguns chamam de metaemoção. O que sentimos sobre o que sentimos. Quando algo ruim acontece, a dor é inevitável. Mas depois do primeiro impacto, tendemos a ficar ruminando o ocorrido. E quando começamos a dar voltas, alimentando a dor do primeiro impacto, só conseguimos criar ainda mais dor. Essa é a segunda flecha. Não há como evitar as primeiras flechas, pois a vida é uma aventura de risco constante, mas podemos sim evitar as segundas, que são a preocupação e a ansiedade que surgem quando pensamos nas primeiras. Buda resumiu isso com o que talvez seja o mais célebre de seus aforismos. A dor é inevitável, o sofrimento é opcional. A seguir apresentamos algumas estratégias para nos protegermos das segundas flechas, que amargam nossa existência muito mais do que os golpes do destino. Entender que a vida é feita de dissabores e satisfações, e que sem os primeiros não poderíamos desfrutar as segundas, pois é pelo contraste que somos capazes de apreciar o que é bom. A água fresca não dá mais prazer depois de sentirmos sede. Encontrar o amor é um privilégio muito maior depois que vivemos a tristeza e a solidão. Tomar consciência da temporalidade da dor. O que nos fere tem duração limitada, a não ser que nos empenhemos em ampliar e aumentar seu eco. Se não alimentarmos a dor e nos limitarmos a vivê-la, ela se extinguirá e muitas vezes se sedimentará dentro de nós sob a forma de aprendizado. Compensar os infortúnios desfrutando momentos de itiguiti, tanto sozinho quanto na companhia de pessoas queridas. A melhor maneira de superar um momento ruim é nos presentear com a existência bela e doce que nos mostra o lado ensolarado da vida. Na terceira parte desse livro veremos muitos exemplos de como fazer isso. Em resumo, se aceitarmos a primeira flecha, a dor, mas não nos cravarmos a segunda, o sofrimento gerado por continuar sofrendo, evitaremos a autoflagelação e, assim,
viveremos de maneira mais leve, desfrutando tudo de bom que a vida nos oferece. Participar de uma cerimônia do chá, praticar um esporte que nos agrade, ouvir música, ler um livro apaixonante, dissolver, desenvolver um hobby, encontrar amigos com espírito 100% iti-guiti, tudo isso nos reconecta à vida, por mais que tenhamos sofrido adversidades e decepções. Mono no aware. Essa expressão japonesa usada para exprimir a apreciação da beleza se traduz literalmente como tomar consciência da passagem do tempo. Podemos falar da tristeza amável do mono no aware para designar a emoção forte que toma conta de nós quando nos conscientizamos de que o que estamos vendo, cheirando, escutando e sentindo é um presente de natureza efêmera. Mono no aware. A expressão inteira significa a saudade e a tristeza que sentimos por causa da impermanência da vida e de tudo que existe. No sentido aristotélico, pathos é o sentimento humano que pode chegar ao sofrimento existencial. Sentir mono no aware não é uma experiência negativa. É estar ligado à essência autêntica da vida, ao efêmero, sendo, portanto, uma via direta para o iti-guiti. A expressão mono no aware foi utilizada pela primeira vez por Motoori Norinaga, erudito japonês do século XVIII, para descrever o estado de ânimo geral do seu povo. Para isso, ele se inspirou na literatura clássica, especialmente nestas duas frases do romance épico Heike Monogatari, escrito em 1330. O som do sino de Gion ecoa na impermanência de tudo o que existe. Os demasiados orgulhosos não sobrevivem, não como um sonho em uma noite de primavera. Os demasiados orgulhosos não sobrevivem, são como um sonho em uma noite de primavera. A natureza nos assegura belos momentos de mono no aware. O florescimento da sakura, a luz dourada do entardecer, uma nevasca que não congela, um caminho de folhas secas no outono. Esses momentos sublimes merecem toda a nossa atenção, pois recarregam as baterias da alma. Antes de Motoori Narinaga cunhar a expressão mono no aware, os japoneses manifestavam esse sentimento exalando um com uma espécie de suspiro. A história da arte e da literatura está repleta desses momentos em que amamos com especial intensidade o que estamos a ponto de perder. Um dos sentimentos mais delicados e poéticos da condição humana. Um exemplo moderno de romancista que capta o espírito do mono no aware é o prêmio Nobel Kazuo Ishiguro, principalmente nas obras Os Vestígios do Dia e Não Me Abandone Jamais, cujos personagens enfrentam a passagem inevitável do tempo. O monólogo no final épico do filme Blade Runner constitui outro exemplo. Vi coisas em que vocês não acreditariam. Atacar naves em chamas além de Orion. Vi raios ser brilharem na escuridão perto do portal de Tannhauser. Todos esses momentos se perderam no tempo, como lágrimas na chuva. Está na hora de morrer. A adaptação hedônica, essa visão do caráter efêmero da vida também estava presente no mundo clássico do Ocidente, embora de uma perspectiva distinta. Na Grécia do século III a.C., os estoicos praticavam a visualização negativa, técnica que consistia em medir sobre a perda das coisas amadas. Meditar sobre a perda das coisas amadas. O que aconteceria se nos tirassem nosso trabalho, nossos entes queridos, nossa casa? O objetivo não era provocar tristeza, mas fazer com que apreciássemos o que temos como algo precioso. Os romanos, seguidores da mesma filosofia, chamavam esse exercício de premeditatio malorum, premeditação dos males, e o utilizavam como ferramenta para dar valor ao que tinham, pois é comum perdermos o interesse em algo com que nos acostumamos.
Os estoicos, ainda que intuitivamente entendiam o perigo do que a psicologia moderna chama de adaptação hedônica, os estoicos, ainda que intuitivamente entendiam o perigo do que a psicologia moderna chama de adaptação hedônica, o mecanismo pelo qual, depois de saciado um desejo, voltamos à insatisfação, porque automaticamente queremos o que está um passo além. Por exemplo, se estamos acostumados a comer em restaurantes em que a refeição custa 10 euros, ir a um em que cobra 30 euros nos parecerá um luxo. No entanto, se com o passar dos anos ganharmos poder aquisitivo e nos acostumarmos com os restaurantes de 30 euros, talvez comecemos a nos queixar da comida ou do serviço. Desse modo, para sentir satisfação, precisaremos ir a restaurantes mais sofisticados que cobrem 50 euros ou mais. Embora não afete as pessoas de mentalidade austera, a adaptação hedônica é a base da sociedade de consumo. Quando conseguimos algo que desejamos, experimentamos um breve período mais feliz e retornamos ao nível básico de felicidade. Isso é bastante perceptível em quem troca de companheiro com frequência. Depois que se adapta ao outro, a novidade acaba e a pessoa precisa voltar a sentir a adrenalina que só um novo amor pode lhe proporcionar. Essa síndrome foi observada por Buda, que encontrava no desejo a fonte da infelicidade. Se não compreendermos esse mecanismo, estaremos sempre insatisfeitos e não gozaremos da felicidade do momento. Do Ichigo Ishi. Para isso, o segredo consiste em deixar de nos projetar em novos desejos e começar a perceber a magia do que nos rodeia. A felicidade se baseia em não desejar nada ao externo a nós. A felicidade se baseia em não desejar nada externo a nós e em apreciar o que a vida nos oferece durante um tempo limitado. Momento mori. Essa expressão latina, cujo significado é recorda que vais morrer, visa nos alertar que estamos aqui de passagem e que dependente de nós desfrutar ou não a viagem. Dizem que na Roma Antiga, quando o general vitorioso desfilava, alguém ia atrás dele repetindo de vez em quando: Momento mori, para que a glória não lhe subisse a cabeça. Esse mesmo lembrete de latim se encontra em estátuas, pinturas e outras obras de arte barrocas e renascentistas que ressaltavam o caráter efêmero da existência e o famoso conceito do carpe diem. Aproveite este dia e não confie no amanhã. O rosto amável do carpe diem. Algumas pessoas associam o carpe diem aos excessos, mas essa chamada ao momento também exalta o que existe de mais belo e essencial na vida. Certa vez um filósofo afirmou que os seres humanos são mortais, que agem como se fossem viver para sempre. E isso, mais do que nos fazer viver como deuses, abre espaço para os inimigos do presente. Dá prioridade ao urgente para os outros, em vez de priorizar o importante para nós. Adiar várias vezes nossos melhores planos, como se o tempo fosse ilimitado. Pensar que não há condições de fazer o que gostaríamos no agora, só no futuro. Boicotar o presente com ressentimentos, tristeza ou preocupações que nos impedem de desfrutá-lo. O Carpe Diem, assim como o budismo, nos recorda da importância das coisas. Nada que amamos é para sempre. Portanto, cada oportunidade pode ser a última. Nesse sentido, o Ichigo Ichi é o rosto amável do Carpe Diem. Por quê? Em vez de insistir em nos lembrar que um dia morreremos, nos recorda que hoje podemos viver. E isso merece ser celebrado. Afinal, já dizia a atriz e roteirista Mae West: só se vive uma vez, mas se agirmos bem, uma vez é suficiente.